pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde a uma questão sobre análise dimensional. A questão diz o seguinte: se a equação f igual a alfa vezes k elevado a cx mais beta vezes seno de x ao quadrado vezes d mais π é dimensionalmente correta, com f e x possuindo dimensões de força e comprimento, e k sendo uma constante adimensional, determine a dimensão da grandeza S, tal que S é igual a alfa vezes C dividido por D. Então, pessoal, nós, dado as dimensões de f e x como força e comprimento, sendo k uma constante adimensional, nós determinaremos as dimensões de alfa, C e D, ok? Faremos isso através da análise dimensional, lembrando que, como o lado da esquerda da equação é força, então cada um desses termos aqui envolvidos da soma, tanto este quanto este, devem ter unidade de força, tendo em vista, como visto nas videoaulas conteúdo, que operações de soma e subtração só podem ser feitas com grandezas que possuem a mesma dimensão. Então, dessa forma, ambos os termos do lado direito devem também ter dimensão de força, tá certo? Então, utilizaremos essa informação para encontrar alfa. Para encontrar C, nós utilizaremos o fato de que sabemos que o expoente, todo expoente é adimensional. Então, dado a dimensão de x como comprimento, nós somos capazes de determinar a dimensão de C. E por fim, a dimensão de D. Encontraremos isso sabendo que todo ângulo é adimensional. Então, como todo ângulo é adimensional e sabemos a dimensão de x, seremos capazes de determinar a dimensão de D. Então, com as dimensões de alfa, C e D, calcularemos a dimensão de S pela expressão dada como a questão nos solicita, ok? Então, como eu acabei de mencionar, utilizaremos análise dimensional para encontrar as dimensões de alfa, C e D e em seguida encontrar a dimensão de S, tá certo? Então, de acordo com a questão diz que F tem dimensão de força e, por sua vez, isso tem dimensão de massa vezes comprimento, né, de massa vezes aceleração, que por sua vez tem a massa que tem unidade tem dimensão de massa, né, o Mzinho tem dimensão de massa e o Azinho, que é a aceleração, tem dimensão de comprimento dividido por tempo quadrado, ok? Então tá aqui. E o X tem dimensão de comprimento, então o X é igual a Lzão. E K é adimensional, então cochete de K é igual a 1, ok? Então, rotulando todas as três como a equação 1, nós vamos agora tratar, como eu acabei de discutir com vocês no começo, ao discutir o enunciado, que cada um desses termos tem que ter dimensão de força, e agora vamos tratar primeiro o primeiro termo do lado direito da equação, este aqui, tá certo? Então, vamos lá considerar esse termo, que deve ter dimensão de força também. Então, a dimensão de alfa vezes k elevado a cx tem dimensão de força. Então, isso é igual à dimensão da força, tá certo? E o produto desses dois termos é igual à dimensão desse vezes a dimensão desse, ok? Então, tá aqui a dimensão de força, né, que é a dimensão de massa vezes comprimento dividido por tempo quadrado. Então, esse termo aqui nos dá o produto dessas duas dimensões. E esse termo aqui, você pode colocar e escrever ele com a dimensão de k elevado a cx, tá certo? Então, dando continuidade, isso fica alfa vezes a dimensão de k elevado a cx, que tudo isso tem a dimensão de força, ok? E aí, como a questão nos menciona, o k é adimensional, ok? Então, com isso, nós temos que, né, como k é adimensional da equação 1, nós teremos que a dimensão de alfa vezes 1 elevado a cx é igual à dimensão de força. Então, está aqui
o que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui, qualquer número 1 elevado a qualquer potência é 1, ok? Então isso vai dar a própria dimensão de alfa, que corresponderá à dimensão de força, ok? Então temos aí rotulado pela equação de número 3, encontramos a dimensão de alfa, que é a dimensão de força, que é massa, dimensão de massa vezes comprimento, dividido por tempo quadrado, ok? Por completeza, embora não ter sido solicitado na questão, vamos encontrar a dimensão de beta agora, ok? Então, como o segundo termo também deve ter dimensão de força, esse segundo termo deve ter dimensão de força, e toda função trigonométrica é adimensional, então vou mostrar para vocês que beta também tem dimensão de força, ok? Então, como toda função trigonométrica é adimensional, então o lado, esse segundo termo, né, ele tem que ter dimensão de força, daqui ele, beta vezes seno de x ao quadrado vezes d mais π, tem dimensão de força, que isso é a dimensão de beta vezes a dimensão do seno, né, desse termo que eu acabei de ditar para vocês. Só que esse termo, como toda função trigonométrica é adimensional, então isso aqui é 1. Então isso vai dar beta, dimensão de beta vezes 1, que nos dá que beta tem a dimensão de força, que é a dimensão massa vezes comprimento dividido por t ao quadrado, aqui dado pela equação de número 4. Então, destacando que encontramos isso só por completeza, a questão não nos pede e também beta não está envolvido em S, tá certo? Mas apenas por completeza aqui para estar ilustrando, aproveitando a questão. Então, encontramos a dimensão de alfa, precisamos encontrar agora a dimensão de C e a dimensão de D, ok? E aí, para encontrar a dimensão de D, nós sabemos que todo ângulo é adimensional, tá certo? Então, como todo ângulo é adimensional, temos que o ângulo lá, que é x ao quadrado vezes d mais π, o cochete dele é igual a 1, ok? Que ele é adimensional. E esse produto, né, a gente pode estar quebrando como cochete de x ao quadrado vezes cochete de x, que vai ser igual a 1, tá certo? Então, tá aqui, como eu acabei de digitar para vocês. E esse termo aqui pode ficar cochete de x elevado ao quadrado. Tá aqui. E com isso, encontramos que a dimensão de D é igual ao inverso da dimensão de x ao quadrado. Tá certo? Sabendo da questão que a dimensão de x é a dimensão de comprimento, tem dimensão de comprimento, então nós encontramos que a dimensão de D, né, que é o inverso da dimensão de x ao quadrado, ela será então L sobre 1 sobre L quadrado, que corresponde a L menos 2, tá certo? 1 sobre L quadrado, que corresponde a L menos 2, aqui rotulado pela equação de número 5. O que nos falta agora para encontrar a dimensão de S é encontrar a dimensão de Czinho, tá certo? Lembrando aqui que o Czinho ele aparece como expoente do K e todo expoente é adimensional. E aí com isso, né, como todo expoente é adimensional, então cochete de Cx é igual a 1, tá certo? E aí esse produto corresponde a cochete de x vezes cochete de C, tá certo? Que nos diz que a dimensão desse produto é igual à dimensão do C vezes a dimensão de x. E no caso, esse produto tem que ser adimensional, tá certo? Então, cochete de x vezes cochete de C igual a 1. O que nos dá aqui a dimensão de C é o inverso da dimensão de x, onde x tem dimensão de comprimento, então isso vai dar o inverso da dimensão de comprimento, que é L a menos 1, ok? Então, da equação 1, nós temos que isso é 1 sobre L, que é igual a L a menos 1. E aí, combinando a equação 3, 5 e 6, nós somos capazes de encontrar a dimensão de S, ok? Então vamos lá pelas equações 3, 5 e 6. Nós temos que a dimensão de S vai ser a dimensão de alfa vezes a dimensão de C dividido pela dimensão de D. E aí, utilizando essas três equações que eu acabei de digitar para vocês, nós encontramos, né, que a dimensão de alfa é
a dimensão de força, né? Massa vezes comprimento dividido por tempo quadrado. A dimensão de C é o inverso do comprimento e a dimensão de D é o inverso quadrado do comprimento. Então isso nos dá que m vezes L dividido por T ao quadrado vezes L a menos 1 vezes 1 sobre L a menos 2, que é aqui do 1 sobre D, ok? E aí esse termo corta com esse. Isso nos dá que a dimensão de S vai ser m vezes L quadrado vezes T a menos 2, ok? Então está aqui, pessoal, como solicitado pela questão, encontramos a dimensão de S após termos encontrado a dimensão de C, a dimensão de D e a dimensão de alfa, tá certo? Então tudo isso foi feito utilizando a análise dimensional, sabendo que toda função trigonométrica é adimensional, sabendo que todo expoente é adimensional e que todo ângulo é adimensional. Então, essa é uma questão bastante interessante porque precisa-se desses três conhecimentos aí sobre análise dimensional, né, sobre a questão da analisar bem direitinho termo a termo, lembrar que a soma e subtração só podem ser feitas com os termos que possuem a mesma dimensão. Então, dito isso, nós encontramos esses três camaradas, a dimensão de alfa, a dimensão de D, a dimensão de C, e com isso encontramos finalmente, como solicitado pela questão, a dimensão de S. Tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.